Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Espero que tenha ido tudo bem. Estamos aqui para continuar a 22ª semana. Segunda-feira, dia 30 de agosto. Nessa segunda-feira, dia 30 de agosto, nós vamos ter a aula 3, com História e Geografia no livro. Não se esquecendo que, preste bem atenção, o exercício 2 será feito aqui, ó, na atividade impressa. Então, você vai fazer lá no livro de História e Geografia a leitura, vai fazer o exercício 1, mas o exercício 2 vai ser feito na atividade impressa, tá? Vamos lá. Então, no livro de História e Geografia de vocês, eles trazem uma leitura sobre uma lenda e que vai pedir alguns exercícios abaixo. Vocês podem observar que nesse parágrafo ele já te explica mais ou menos o que é para fazer, né? Mitos, lendas e contos fazem parte da tradição de muitos povos. Leia a seguir uma lenda caiapó que explica como esse povo teria conhecido o fogo e a arte de fiar algodão. Fiar algodão é fazer a linha de algodão, né, para fazer tecidos e outras coisas. Então, a lenda que eles estão contando aqui é o menino e a onça, como os caiapós conquistaram o fogo e também o fio de algodão, né? Aprenderam a fiar algodão. Então, aqui você vai ver que tem uma história com dois índios numa situação. Eu não vou falar porque você vai ler, tá? Então, eles vão passar por uma situação, vão encontrar essa onça, né? E durante a história lá, vai acontecer deles aprenderem, né, a mexer com fogo, a lidar com fogo e também a fiar o algodão, a fazer o fio de algodão. E essas lendas, gente, não existem só no Brasil, né? As lendas, mitos, elas existem em todo o planeta. Todo povo, na antiguidade principalmente, tem uma história fantasiosa, né? Cheia de questões mágicas, questões diferentes, né? Onde às vezes muitos animais às vezes falam, né? Acontecem coisas assim mágicas que explicam, né, que tentam explicar alguma coisa que acontece no nosso dia a dia. Aqui nessa lenda, por exemplo, tenta explicar como que os caiapós aprenderam a lidar com fogo, né, e a afiar o algodão, fazer o fio de algodão, através de uma lenda, de uma história cheia de fantasia, né, cheia de mágica. Então, vocês vão fazer esse exercício número 1 aí no livro. Ó. Como os caiapós explicam a origem do fogo. Então, como é que na lenda dos caiapós teria surgido o fogo para eles? Se eles teriam conseguido, né, lidar com fogo, aprender a mexer com fogo. Aí é só lendo a história para saber, ok? E a número 2, essa número 2, como eu expliquei para vocês há pouco, vocês vão fazer ela lá na atividade impressa. Eu vou ler para vocês. Vários povos têm lendas sobre a origem da humanidade e outras invenções e descobertas importantes. Então, ou seja, muitos povos no planeta, na humanidade, na história da humanidade, eles criam histórias, né? Acabam fazendo histórias, contando história, passando de geração para geração, onde essas histórias elas tentam explicar por que certas coisas existem, como é que certas coisas começaram, né? Qual foi a origem de tal coisa, de tal situação, de tal invenção, de tal descoberta, como é que foi a origem. E conta de uma forma fantasiosa, né? De uma forma mágica, que são as lendas, certo? O que você vai fazer lá na atividade impressa? Você vai fazer uma pesquisa, tá? E escrever sobre uma dessas lendas. Não precisa ser uma lenda brasileira, pode ser uma lenda estrangeira também, tá? De povos de outros países. Não precisa ser só brasileira, não. Aqui foi só dado um exemplo. Então, vocês vão pesquisar sobre uma lenda e fazer a escrita dessa lenda que você descobriu. O que essa lenda tem que ter? Ela tem que estar explicando a origem de alguma invenção, de alguma descoberta de algum povo, tá bom? Vamos lá ver na atividade? Então, como vocês podem ver aí, está escrito no início aí no título, pesquisa do livro de História e Geografia da página 43. Então, o exercício 2 vai ser feito aqui, porque lá não tem espaço. Então, faça uma pesquisa sobre uma lenda que tente explicar a origem ou invenção de alguma coisa. Use o primeiro espaço que está aqui para representar em forma de desenho. Então, primeiro você achou a lenda, escolheu a lenda? Faça um desenho que represente essa lenda que você encontrou. Aqui nesse espaço, tá? Aqui nesse espaço. Certo? Aqui vai o desenho. Fez o desenho para representar? Aí você vai contar a lenda, vai escrever
a lenda, pode ser de forma resumida, aqui nesse espaço, ó, tá vendo? Nesse pergaminho. Isso aqui, esse desenho chama pergaminho, que era aqueles documentos antigos, enroladinhos, que eles escreviam, né, as notícias e outras coisas. Então, aqui você vai escrever a sua lenda, a lenda que você escolheu, que você pesquisou, ok? Então, é fácil. Aquele exercício da número 2 lá, você vai fazer aqui. Você vai ler a história lá, né, a lenda lá do menino e da onça, que explica a origem do fogo para os caiapós, e vai responder a questão lá, e depois para número 2 você faz aqui. Escolheu, fez a pesquisa da lenda que você quer, desenha ela aqui e escreve um resuminho de como, contando, né? Pode ser com as suas palavras mesmo, do que fala a lenda, né? Não se esqueça que essa lenda tem que ser uma lenda de algum povo que tenta explicar a invenção, a descoberta, a origem de algo, ok? Então é bem simples a tarefa de hoje, tá? Até a próxima!